A pandemia de Covid-19, que infectou mais de 13 milhões de pessoas e causou quase mortes em todo o mundo, nos mudou de várias maneiras, como nos relacionamos com os outros, como usamos os espaços, a maneira como viajamos, a maneira como nos vestimos. Inicialmente, a Organização Mundial da Saúde, OMS, recomendou a máscara apenas para uso médico. Porém, à medida que o vírus se espalhou pelo mundo, seu uso se tornou popular como medida de proteção contra a Covid-19. Enquanto pessoas de diferentes países se adaptam a esse novo hábito, o Japão já usa a máscara como elemento de sua vida cotidiana há décadas ou mesmo séculos. Mas não é a única razão pela qual os japoneses têm esse hábito. Não é apenas uma prática coletiva desinteressada, mas um ritual autoprotetor, acrescenta. Vários analistas apontam que o uso generalizado da máscara, observado na sociedade japonesa há décadas, é uma das razões por trás da baixa taxa de infecções e mortes por Covid-19. Até 15 de julho, o país registrava cerca de casos e um total de 984 mortes. Há registros que mostram que, durante o período Edo, 1603-1868, as pessoas cobriam o rosto com um pedaço de papel ou com um ramo de sakaki, uma planta considerada sagrada em algumas regiões do país, para impedir que seu hálito sujo saísse. Existem algumas referências a esse tipo de prática nos livros, elas não eram tão comuns como são agora, explica Ori. Naquela época, embora houvesse um conceito de limpeza, não havia tanta consciência dos efeitos que vírus e micróbios têm em nossa saúde como hoje, disse o sociólogo. A verdade é que, segundo Ori, há um momento claro na história em que as máscaras são incorporadas aos hábitos dos japoneses, e esse momento é a pandemia da chamada gripe espanhola do início do século XX. O governo japonês montou uma estratégia de vacinação, isolamento e uso de máscaras cirúrgicas ou máscaras faciais para impedir a pandemia, o que acabou ajudando a controlar a crise, diz Ori. Para o professor de História Japonesa George Sand, da Universidade Georgetown, existem vários fatores que influenciam a adoção pelo país dessa peça de proteção como parte de sua vida cotidiana. Há uma crença falsa de que os japoneses adotaram essa medida porque seus governos são autoritários e há uma obediência cega aos regulamentos do governo, mas não é verdade, diz Sand. Eles fizeram isso porque confiavam na ciência. O uso de máscaras era uma recomendação científica, vista pelos japoneses da época, em um país em processo de industrialização, como adaptação ao mundo moderno, como avanço tecnológico, acrescenta. Após a pandemia, apontam Ori e Sand, o que aconteceu foi um fenômeno de fazer o que os outros começaram a fazer e que ajudou a popularizar a máscara. No novo milênio, as máscaras no Japão se tornaram onipresentes, não tanto por causa de diretrizes estatais ou aspirações cosmopolitas, mas por causa do que é conhecido na psicologia como uma estratégia de enfrentamento e uma escolha estética, diz Sand. A estratégia de enfrentamento, de acordo com a teoria, abrange os recursos externos e internos que uma pessoa usa para se adaptar a um ambiente estressante. Um dos maiores testes do hábito público de cobrir a boca na cultura japonesa foi a epidemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS, que atingiu o sudeste da Ásia em 2003. E isso não apenas provou que os cientistas estavam certos quanto à eficácia das máscaras faciais para evitar o contágio, mas também reforçou seu uso, observa o acadêmico. Ori acrescenta que a emergência que o país sofreu em 2011, após o tsunami que destruiu a usina nuclear de Fukushima, também ajudou a disseminar ainda mais a necessidade da proteção pessoal. É uma questão cultural? Eles adotaram o uso de máscaras por vários motivos, para proteger os outros ou a si mesmos, esconder sua falta de maquiagem, preservar sua privacidade ou simplesmente porque pensavam que as máscaras pareciam boas, mas nunca por imposição do governo, conclui Sand. Diante de uma pandemia da gravidade da que estamos vivendo, pode fazer a diferença entre centenas de milhares de mortes que estamos vendo nos Estados Unidos ou aquelas que o Japão tem, que não atingiu nem, acrescenta.